Lula parece mesmo disposto a ir com tudo pra cima de Bolsonaro, pra acabar com ele de uma vez por todas. Inclusive, nós temos informações que uma equipe governamental foi formada para levantar problemas de Bolsonaro que ficaram esquecidos ou foram arquivados, mas que podem trazer muitos danos jurídicos ao ex-presidente. E Lula está certo, porque esse é o momento de ataque, porque Bolsonaro nunca esteve tão enfraquecido como ele está agora. E essa situação não é somente uma questão jurídica, mas sim política. Na sua opinião, Bolsonaro está de fato muito enfraquecido? Esse é o momento de ataque? Você acha que Lula tem mesmo que ir com tudo pra cima do Bolsonaro? Deixa seu like se você gosta dessa ação do Lula e, claro, se inscreva no canal. Essa foi uma informação, pessoal, sobre essa equipe montada dentro do governo Lula trazida pela imprensa. Segundo as informações que foram trazidas, Lula e o seu governo montou uma base de apoio, ou uma equipe, melhor dizendo, de operações para levantar problemas do governo Bolsonaro. Esqueletos que foram deixados no armário ao longo desses 4 anos. Porque o volume de problemas, e principalmente de crimes cometidos por Bolsonaro, é imenso. E alguns deles acabaram sendo arquivados ou foram esquecidos. Mas o PT está mesmo disposto a ir com tudo pra cima do Bolsonaro e começou já a levantar esses problemas que podem trazer muitas dores de cabeça para o Bolsonaro. E nós temos duas situações específicas que ficaram deixadas de lado, mas que vão ser retomadas pelo PT. Primeiramente, a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Porque houve aquela interferência na Polícia Federal, mas essa é mais específica no Rio de Janeiro para a proteção dos filhos. E outra situação são aquelas investigações contra o Bolsonaro por uso indevido da influência de alguns familiares para conseguir benefícios para empresas, como no caso o Jair Renan. Eu expliquei recentemente essa história do Jair Renan, que estava envolvido em uma polêmica pesada com o empresário preso, link aqui no card. E esse é, pessoal, o momento de fazer esse ataque ao Bolsonaro. Até mesmo porque o Bolsonaro ele acha que fugindo para os Estados Unidos, ou até mesmo fugindo para a Itália para não ser preso por conta dos acordos de extradição, link aqui no card para você entender essa história de fuga do Bolsonaro para a Itália. O Bolsonaro ele não está protegido. Ele pode estar protegido, mas a família não está. Porque ele tem problema com o Jair Renan, ele tem problema com o Carluccio, ele tem problema com o Flávio e ele tem problema com o Eduardo Bananinha porque ele fez o Eduardo Bolsonaro, né? E o Eduardo Bolsonaro, ele é um problema ambulante, né? O Bolsonaro estava inspiradíssimo na hora que houve a fecundação do Eduardo Bananinha, mas não vamos falar dos métodos de acasalamento e procriação do Bolsonaro porque talvez você esteja comendo e pode querer vomitar. Mas como você tem visto, os problemas jurídicos para o Bolsonaro e principalmente para os filhos dele, não vão terminar com a fuga dele. Os filhos continuarão muito expostos e há, claro, uma mobilização, uma intenção do governo Lula de ir com tudo pra cima do Bolsonaro. Inclusive o Alan dos Santos, porque nessa semana nós tivemos as informações que o Ministério da Justiça, com a figura do Flávio Dino, tem atuado para estabelecer acordos de cooperação com o governo dos Estados Unidos e também com a Interpol para que o Alan dos Santos possa ser extraditado para o Brasil. O Alan dos Santos é um blogueiro bolsonarista, foi ponta de lança do bolsonarismo, mas ele já está com a prisão decretada, já faz um certo tempo e ele está foragido nos Estados Unidos, está ilegal lá. E a gente não sabe como que o Alan dos Santos está sobrevivendo nos Estados Unidos. Inclusive, na época da fuga do Alan dos Santos, tivemos alguns rumores de que o Eduardo Bolsonaro teria ajudado o Alan dos Santos a fugir. Link aqui no card para que você entenda essa história. Então, se o Alan dos Santos de fato for preso, nós podemos ver o envolvimento também do Bananinha com toda essa história. E aí eu quero ver o que vai rolar dessa situação. Porque eu vejo que esse é o momento para o ataque, pessoal. Se há um momento mais propício para fazer o ataque ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, o momento é esse. Porque o Bolsonaro está fraco. Muito fraco. Bolsonaro ele ficou em silêncio nesses 40 dias, possivelmente para evitar problemas jurídicos, porque ele foi aconselhado a isso, só que ele começou a ver uma desmobilização dos seus apadrinhados políticos, dos seus correligionários e também dos seus militantes. Isso enfraquece Bolsonaro porque ele está sendo visto como covarde, e a imagem do mito, do viril, do macho alfa, do alfa dog começou a ruir. Então ele perde também apoio. E o pior para ele é que o Bolsonaro tá com problema no casamento, vocês sabem disso. Há uma crise matrimonial entre o Bolsonaro e Michelle, o que enfraquece ainda mais. E várias outras prisões de bolsonaristas como Oswaldo Eustáquio, o cara do Hipócritas e também dos manifestantes bolsonaristas que participaram dos atos
antidemocráticos em Brasília dos atos criminosos também foram presos. Então ele está enfraquecido, está exposto e agora é sim o momento de ir com tudo para cima do Bolsonaro. Você concorda comigo? Esse é o momento para o ataque? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o governo Lula, ele está muito disposto não somente para pegar esses esqueletos do armário que foram deixados de lado ao longo do tempo do governo Bolsonaro, mas sim com a quebra dos sigilos. Os sigilos precisam ser quebrados. Só que isso tudo precisa ser feito com muito cuidado, para não parecer uma perseguição política, uma perseguição jurídica. Por isso que logo no dia da posse, o Lula solicitou que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, fizesse um pente fino de todos os sigilos do Bolsonaro, aqueles sigilos de 100 anos. O que é privado e não pode de fato ser exposto e o que pode ser exposto pelo Bolsonaro. O que tem ali que nós podemos saber e o que não pode ser sabido. Aí que está a grande questão. E existem algumas coisas que podem desgastar o governo Bolsonaro, como os encontros secretos da Michelle no Palácio do Alvorada e do Planalto, com possíveis pastores corruptos, a relação do Eduardo Pazuello durante a pandemia e algumas coisetas envolvendo os militares, que estão apavoradíssimos porque essas quebras de sigilos podem expor os militares. Com relação àquele medicamento que o Bolsonaro ficou propagando durante a pandemia e o exército gastou milhões para a produção de um medicamento sem eficácia comprovada. Também nós temos os problemas de próteses adquiridas pelo exército, azulzinho, leite condensado, lubrificante, haja diversão para aqueles senhores do exército, né? Para os generais. E os generais, eles estão morrendo de medo. Porque eles sabem que essas quebras de sigilo, principalmente envolvendo o inquérito levantado, questões disciplinarmente contra o Eduardo Pazuello, podem provocar desgaste, não somente para o Bolsonaro, mas para toda a corporação. E eles estão apostando, olha só o nível que chegou, eles estão apostando nesse início de costura do governo Lula, que tem sido um início tumultuado, né, da relação dos militares com o governo Lula, para que Lula não quebre esses sigilos, ou para que esses sigilos não sejam divulgados. Os caras estão morrendo de medo e falavam que eles iam dar golpe militar. São uns nádegas moles, pessoal. Estão com medo de sigilo porque eles fizeram coisa errada. Essa é a questão. E o que é uma questão também, que toda essa situação não se trata somente do ponto de vista jurídico, mas sim do ponto de vista político. Lula sabe muito bem que Bolsonaro teve uma votação expressiva. 58 milhões de votos é muita coisa. A segunda maior votação na história do nosso país. E por conta disso, Bolsonaro é naturalmente colocado na condição de um líder da oposição. E uma oposição barulhenta, chata e principalmente despolitizada e tosca. Então é importante que haja essa pressão também do ponto de vista jurídico, para desmobilizar essa oposição, para dar a Lula um pouco mais de tempo para conseguir atuar no Congresso, fazer ali as suas amarras políticas. Porque como Lula foi obrigado a iniciar o seu governo antes mesmo de tomar posse, Lula já tem aí 60 dias como presidente. Extraoficial. Então o que acontece? Aquele período de 100 dias, que é uma espécie de lua de mel do governo vitorioso, né, com a população, com a sociedade, já foi perdido. Porque o Lula foi obrigado a governar antes da posse. Então quanto menos desgaste Lula tiver por conta de oposição, melhor. E isso precisa ser feito. Mesmo que Bolsonaro não seja preso, pelo menos há uma pressão para que ele se torne inelegível. Tanto que o PT já entrou com ação no TSE contra Bolsonaro e contra outras figuras, até mesmo por conta de compra de votos com o Auxílio Brasil, uso da máquina pública, abuso de poder econômico, para pelo menos tornar Bolsonaro inelegível. Porque se Bolsonaro não puder disputar mais nenhum pleito, ele perde o ímpeto político. E isso desmobiliza, de um modo geral, todo o restante do bolsonarismo. Então perceba que há uma questão de sim fazer justiça, mas há um paradigma político nessas ações do Lula contra o Bolsonaro. Vai dar certo? O que você acha? Pelo menos inelegível? Coloque nos comentários e se inscreva no canal.